Bom, estamos entrando na data especial de Rabbi Shimon Bar Yochai. Queria falar somente para os membros aqui do Kollel Tiferes Bahurim. Ontem, para quem estava no Kollel, a gente falou bastante sobre a história em detalhes do dia de hoje, mas eu queria agora focar um pouquinho em outros detalhes dessa história. O porquê de alguns dos costumes, principalmente, tem um costume muito curioso. Existe um costume que sempre gera muita curiosidade, as crianças adoram. Hoje eu entrei na escola Lubavitch para buscar meus filhos e vi umas crianças brincando com arco e flecha de brinquedo. Tem essa história do arco e flecha. O arco e flecha virou o brinquedo de Lag BaOmer. E eu costumo brincar com arco e flecha Lag BaOmer. De onde vem esse costume? O que tem a ver o arco e flecha com o Lag BaOmer? Já pensou nisso, Dr. Fortes? Nunca pensei. Já viu essa história de arco e flecha do Lag BaOmer? O que arco e flecha tem a ver com o Lag BaOmer? Então, a explicação tradicional que se traz sobre isso é porque tem uma frase na Gemara que diz que durante a vida do Rabbi Shimon Bar Yochai não se via o arco-íris entre as nuvens. Ou seja, o que a Gemara está querendo falar com isso? A gente sabe que o arco-íris, Deus colocou o arco-íris como um pacto, um sinal, está escrito já na Parashá de Noach, um pacto, um sinal que ele não vai mais trazer o dilúvio, não vai mais destruir a terra, né? Ele sempre vai lembrar desse sinal, desse pacto, da lembrança que ele vai ter misericórdia do ser humano. Então, o arco-íris, de certa forma, ele aparentemente é um símbolo que o ser humano não estaria se comportando corretamente, mas Deus ele lembra do pacto com o arco-íris e não então destrói a humanidade. Na época de Rabbi Shimon Bar Yochai ele era tão santo, ele era um tzadik tão grande, está escrito que Kedai é correto se apoiar no Rabbi Shimon Bar Yochai no momento de dificuldade. O mérito de Rabbi Shimon Bar Yochai, ele protegia toda a sua geração. Então a geração de Rabbi Shimon Bar Yochai não precisava do arco-íris. Não é que não, o arco-íris é um fenômeno natural, físico. Então o que significa que não se viu o arco-íris é que não era necessário o arco-íris. Não é necessário ter esse pacto para Deus não destruir a humanidade do arco-íris, pois durante a geração de Rabbi Shimon Bar Yochai tinha Rabbi Shimon Bar Yochai. E ele bastava. Ele era o suficiente para proteger toda a humanidade, toda a sua geração. E o termo em português, arco e flecha, a gente fala arco, porque é um arco. Exatamente, não é só em português, em hebraico também é keshet, que também é o arco-íris. Também é keshet, é um arco. Né? O arco-íris, ele tem a forma de um arco. Então a gente brinca, o arco e flecha é devido à similaridade, para lembrar esse fato que a geração de Rabbi Shimon Bar Yochai não precisava do arco-íris que tinha Rabbi Shimon Bar Yochai. E por isso o costume de brincar de arco e flecha. Mas isso é uma explicação literal. Quando a gente fala de Rabbi Shimon Bar Yochai, a gente está falando da Kabbalah. Ele é autor do Zohar, aquele que revelou para o mundo tantos e tantos segredos da parte mística da Torá. E, mais ainda, a lembrança do arco-íris, da forma como a gente explicou literalmente, parece algo com uma conotação negativa, né? Que as pessoas talvez não mereciam, né, viver e Deus teria vontade de destruir o mundo a não ser pelo pacto. Se a gente olhar no Zohar, no livro do Zohar diz que quando você vê o arco-íris, é um sinal da vinda de Mashiach. Ele explicar na Kabbalah que o arco-íris vai ficar cada vez mais forte, quer dizer, inclusive fala que depois quando chegar Mashiach vai adicionar cores, mas, ou seja, isso tudo também tem uma coisa, obviamente tudo que a gente fala no Zohar não é só no sentido literal, tá? Não vou entrar, tem vários mamarim do Rebbe explicando sobre o número de cores do arco-íris, mas isso eu vou deixar para outro dia, que tem mamarim explicando sobre o assunto. Mas de qualquer forma, a gente vê no Zohar que o arco-íris não tem uma representatividade negativa, muito pelo contrário, ele fala, olha no arco-íris
que é um sinal da vinda de Mashiach. Então, o que o Zohar está querendo nos falar sobre isso? E qual é então o ensinamento desse costume de brincar de arco e flecha no dia de Lag BaOmer? É justo pelo contrário, não é por uma coisa ruim. Tem um versículo na Torá que Yaakov Avinu ele fala que ele conquistou a cidade de Hebron, Becharbi u Bekashti, com a minha espada e com o meu arco. Ou seja, quais eram as principais armas da antiguidade? A espada e o arco e flecha. A espada, primeiramente, é para atingir o inimigo que está próximo, né, diante de você. Essa é a espada. O arco e flecha, ele é uma inovação, porque ele consegue atingir o inimigo distante, inclusive o inimigo que está oculto por detrás de um muro, ou atrás de uma árvore, de um arbusto, algo assim. Explica então, na Hassidut, o Rebbe falou isso no primeiro Lag BaOmer, depois que o Rebbe assumiu a liderança, Lag BaOmer de 1951, o Rebbe deu a seguinte explicação. Ele falou, o costume do arco e flecha, ele vem nos ensinar que muitas pessoas, quando eles têm uma dificuldade, a gente tem os inimigos que estão sempre postados diante da gente, claros e à nossa frente. Esse é o inimigo que a gente luta com a espada. Mas tem aqueles inimigos que eles são ocultos e tão distantes, que é mais difícil de alcançá-los. Para isso, necessitamos do arco e flecha. O que isso representa espiritualmente? Ele fala, presta muita atenção. Na hora de você conseguir mandar a flecha para um lugar longe e distante, inclusive atrás de uma parede, pode ser, você primeiro precisa puxar a flecha até o seu coração. Para você mandar a flecha distante, você precisa trazer ela mais próxima de você. Você puxa ela próxima de você e depois você solta, e aí que ela pode alcançar um lugar onde a espada não alcança. Então, ele fala, esse é exatamente o ensinamento do Rabbi Shimon Bar Yochai. A Torá é como se fosse a espada. A Torá vem nos ensinar a lutar contra o inimigo que é revelado diante da gente. A Torá, eu digo assim, a Torá revelada, a parte revelada da Torá. A gente chama de Nigler, né? A parte revelada da Torá. Ela vem falar aquilo que é Kadosh, e aquilo que é santo, e aquilo que é impuro, Tahor e Tamé, aquilo que é Kasher, e aquilo que não é Kasher, né? O certo, o errado, o mutar e o assur. A Torá fala todas as leis, certo e errado, essas coisas. Agora, tem coisas que, apesar de certo e errado, você sabe o que é certo e tudo, mas a pessoa tem sentimentos, pode ter traumas, pode ter vários tipos de relacionamento que ele tem com o mundo que vão além do simplesmente do certo e do errado, do santo e do não santo, do puro e do impuro. Tem coisas que vão muito além disso. E para você trabalhar com esses detalhes, você precisa da Torá oculta. Saber o propósito da vida, né? E servir a Deus com alegria. Tudo isso você precisa ir além daquilo que está apenas diante dos nossos olhos. Para você conseguir lutar contra esses inimigos e vencer essa batalha, você primeiro precisa buscar dentro de você. Isso é através da Torá oculta, parte oculta da Torá, que é o Zohar, que é a Kabbalah, que é a Hassidut. Isso que o arco e flecha, primeiro ele traz bem próximo de você. Você precisa buscar lá no seu interior, lá no seu coração. E aí quando você enxerga e entende tudo isso, você consegue alcançar muito mais longe essa história do arco e flecha, resumidamente. Inclusive, como a gente falou, o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele chamou o dia de hoje de Hilulá. Ele falou que hoje é o casamento, né? E depois, a partir desse momento, a gente chama o dia do falecimento de um tzadik de Hilulá, de casamento. Explicação simples é que no dia que a alma de um tzadik, ela se eleva, ela se reencontra com o Criador, com Hashem, e é o casamento. Né? Ela se desprende do corpo e se reencontra lá em cima, na sua origem.
Tem uma frase interessante na Gemara de Eruvim. Na Gemara de Eruvim fala o seguinte: o grande tzadik, Shmuel, ele falou para o seu aluno, o Rav Yehudá, ele falou: corre e pega, aproveita que o mundo é um casamento. Tem que ir rápido porque o casamento passa rápido. Rashi explica, quer dizer, o que ele quer dizer que é um casamento? Tipo, no casamento é uma festa, como se fosse uma festa. Então tem que aproveitar e pegar e comer rápido porque é só hoje. Ele falou, a vida, ele estava querendo dizer, a vida é hoje e tem que aproveitar. Parece aquela história, a vida é curta e tem que aproveitar. O que ele quis dizer com isso? Entre parênteses, eu me lembro quando foi o dia do meu bar mitzvah, né? Meus pais fizeram uma grande festa, fiz bar mitzvah, obviamente, eu nasci com o meu irmão gêmeo também. Só que no bar mitzvah meus pais fizeram uma grande festa e tinha muita gente. E normalmente a criança fica muito envergonhada no dia do bar mitzvah. Aí tive que falar uma marla, na Torá e tudo, mas depois na hora da festa eu estava extremamente envergonhado. E não conseguia comer nada, porque eu achava que tá todo mundo me olhando, sabe aquele negócio? Tá todo mundo me olhando, meu bar mitzvah. Não conseguia dançar, não conseguia fazer nada. Quando finalmente eu criei coragem, eu falei, cara, hoje é o dia do bar mitzvah. É uma vez na vida. Quando eu criei coragem e falei, vou dançar, vou aproveitar, vou comer, já estava acabando. Todo mundo já estava indo embora, ninguém mais queria dançar, já tinha passado. E é isso que o Shmuel fala pro Rav Yehuda, ele fala exatamente isso. A vida é como um casamento. Então você tem que... Com casamento? Com uma festa de casamento? Com uma festa de casamento. É assim que ele quer dizer, com uma festa de casamento. Tem que é o banquete da festa de casamento, tem que aproveitar. Porque senão fica muito chato. O casamento tem que ver. O início Então, é bom, depois... É a festa do casamento. É agora. Depois passou a festa. Tem que, o que ele está querendo dizer? Que você chegar na festa do casamento e comer tudo, ele está falando da vida, quer dizer, quiser aproveitar da festa, a hora de fazer mitzvot, a hora de estudar a Torá, é agora. É isso que ele quis dizer. Mas de uma forma mística, explicando isso, misticamente, a gente tem mais um minutinho ainda antes de Arvit, só durante aqui, né, que o Rav Shimon Bar Yochai quis falar, com o Hilo lá, com o casamento, que a nossa vida, ela, por um lado, o casamento, ele nos limita muito. A gente vê os jovens aqui, embora temos um Hatan, e na hora que o noivo, um jovem, ele pensa em casar, ele parece que a vida dele vai ficar... Ele era um homem livre antes, né? E agora ele está assumindo responsabilidades, não pode mais ir para qualquer lugar sem dar notícias. Ele começa a casar, ele começa aparentemente a ficar limitado. Mas ainda, depois de ter filhos, ainda a vida fica com mais e mais responsabilidades e mais limitações, aparentemente. Porém, justo essas limitações, essas responsabilidades da vida casada, é que levam ele a ter um resultado infinito. Justo no casamento, com filhos, tendo os filhos, é uma coisa uma semente que o ser humano coloca no mundo que tem um poder de ser infinito. Né? Um filho pode ter, se Deus quiser, outros filhos, infinitas gerações. Então aquilo que parece estar limitando, você na verdade está alcançando algo muito infinito. Não está te limitando. Né? Justo essa limitação é o que te leva a tocar o infinito e ser sócio de Deus na criação do mundo. Assim, então, o Rav Shimon Bar Yochai estava explicando que a vida, ele estava remetendo essa Gemara, a vida é um casamento, você tem que aproveitar a vida ao máximo, não aproveitar de comer e beber das coisas, não é isso? Comer e beber significa estudar Torá, fazer mitzvot, porque a vida passa rápido, né? E você quer deixar a sua marca eterna como um casamento, ou seja, que se o Torá só parece que está te limitando, mas na verdade elas deixam luz e uma marca infinita, tanto nesse mundo e no mundo vindouro. É isso que ele estava revelando. Então hoje é o dia que ele cumpriu a missão, né? Ele estava terminando o casamento, né? Com Torá e mitzvot, a festa de casamento, né? O casamento é eterno, como falou muito bem o Rav Yaakov aqui. Então ele estava cumprindo com a missão dele por completo. É o dia que revelou essa luz, a fogueira de Lag BaOmer, né? Que representa a chama da alma dele, e que todos nós possamos participar, entender dessa mensagem e acrescentar em Torá e mitzvot, no estudo da Torá e comendo a mitzvot, que isso é de verdade aproveitar a vida. É isso quando o Shmuel falou para o seu aluno, Rabi Yehuda, aproveita,
que a vida é curta, ou seja, é como uma festa de casamento, é aproveitar da forma correta, estudando Torá e fazendo mitzvot, que isso aí te deixa uma marca infinita no mundo. Diga lá. Daqui a pouco em Lag Baomer, muitos vão ver fogueiras acesas. Qual o significado dessa fogueira acesa? Então, resumidamente, a fogueira, a gente acende sempre uma chama, uma vela, para uma pessoa que faleceu em Ortzer, né? E no dia do Lag Baomer foi o dia que o Rav Shimon Bar Yochai concluiu todos os ensinamentos para os seus alunos, né? E os alunos está escrito que eles viram uma chama, né, sobre o leito dele, e representando que para uma pessoa comum a gente acende uma vela, mas para o Rav Shimon Bar Yochai a gente acende uma fogueira, pelo tamanho da santidade da sua alma. Aí o meu de hoje, dia, né? Dia 18 de Iyar, Chai Iyar, inclusive. O Lag Baomer era uma das festividades de maior destaque para o Mitteler Rebbe, o segundo Rebbe. Nesse dia, ele e os Hassidim costumavam ir ao campo, apesar dele não fazer Netilat Yadayim e não fazer uma refeição completa. Não tinha uma seudá de Lag Baomer, não era uma seudá, mas eles faziam um fabrengen. Sempre não era necessário comer halá e fazer a motzim, uma seudá. Mas se fazia muito, lechaim era obrigatório, né? Ele por razões de saúde geralmente não tomava lechaim, o segundo Rebbe de Lubavitch, o Mitteler Rebbe, mas no dia de Lag Baomer ele fazia questão de tomar lechaim, apesar que ele nunca tomava. Ou seja, e nesse dia, nesse fabrengen, viam-se muitos milagres, né? Em sua maioria, os milagres do dia de hoje eram para casais que não tinham filhos, e então as pessoas esperavam o ano inteiro por esta data.